Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa primeira lição do ano de 2022. Nossa nova revista está trabalhando o livro de Gênesis, o livro dos começos. Realmente um conteúdo muito importante para todos nós. Lembrando que a nossa matriz curricular, ela assegura que neste trimestre, que começa Gênesis, será seguido pelos livros de Hebreus e Tiago, já no segundo trimestre de 2022, depois Oséias, Joel e Amós, no terceiro trimestre de 2022, e findando o ano de 2022 com o Evangelho de Marcos. Todos livros da Bíblia que têm importantes lições para nos ensinar. Então vamos aproveitar bastante as nossas lições da EBD deste assunto tão abençoado e importante. O nosso comentarista, ele nos traz muitos conteúdos importantes e certamente será de grande valor para as nossas vidas. Dessa forma, nós poderemos aprender mais e mais da Palavra de Deus. Nosso comentarista desse trimestre é o nosso irmão Pádua Rodrigues, que é vice-presidente da diretoria da Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo, e que também tem outras obras, outros livros publicados, como Jonas e a Misericórdia de Deus, Por que Pecamos e As Parábolas de Jesus, o que elas nos ensinam. Portanto, um abençoado irmão que com certeza tem muito conteúdo bom para trazer-nos durante esse trimestre nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, nossa primeira lição, o início de tudo, Gênesis capítulo 1. O texto áureo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 1, capítulo 2, versículo 1. A verdade prática nos fala que o mundo não é obra do acaso, nem de um poder impessoal. Deus é o seu Criador. Que lição abençoada que temos para ministrar. Na introdução, nosso comentarista destaca que o livro de Gênesis tem 3 grandes divisões. Até o capítulo 11, os primórdios. Do 12 ao 36, a história dos patriarcas do povo hebreu. E do 37 ao 50, a ida da família eleita, da família de israelitas, para o Egito. É consenso entre os judeus que Moisés é o autor não apenas de Gênesis, mas de todo o Pentateuco, ou seja, dos livros que vão de Gênesis até Deuteronômio, excetuando-se, claro, a parte final de Deuteronômio, que fala da morte de Moisés e que deve ter sido escrita posteriormente. Vamos aos objetivos do livro de Gênesis. Primeiro, mostrar a origem das coisas. Como tudo começou. Como seriam as escrituras sem o livro de Gênesis ou sem o Apocalipse? Enquanto que o Apocalipse mostra a consumação de tudo e nos tranquiliza dizendo como tudo terminará, o primeiro livro, Gênesis, nos revela como foi o começo de tudo. O nome hebraico deste livro é Bereshit, que significa no princípio, e que deu origem ao grego Gênesis, que significa nascimento, origem, começos.
Esse livro é fundamental no cânon sagrado, pois sem Gênesis não apenas ficaríamos sem saber como foi o início de tudo, mas também os demais livros perderiam totalmente o sentido. Em Gênesis é que nós sabemos como tudo começou e por que uma criação perfeita acabou se tornando o que nós conhecemos hoje. Gênesis também foi escrito para reorientar a visão de mundo. Lembremos que o povo israelita passou 400 anos no Egito como escravo. A cosmovisão, a visão de mundo dos egípcios, como tudo começou, era bem diferente daquela que é encontrada em Gênesis. Portanto, eles precisavam, os israelitas, saber como tudo iniciou, saber que não tinha sido da maneira como eles aprenderam durante os anos de escravidão no Egito. Então Deus revela a Moisés como foi o início de tudo. Por revelação divina, Deus transmite a Moisés aquilo que ele queria que o seu povo olhasse. Visse o mundo não como os egípcios olhavam, atribuindo tudo à divindade sem vida ou adorando a criação em vez do Criador. O livro de Gênesis reorienta toda a visão e compreensão dos hebreus sobre quem é Deus e como Deus é diferente da sua criação. Ou seja, o livro de Gênesis vem para espantar tanto a ideia politeísta quanto a ideia panteísta de mundo. O livro de Gênesis não possui uma linguagem científica, ele não pretende ser um tratado científico, é uma revelação divina. Porém, destaca-se que esse livro não contraria a ciência. Em vários pontos, a ciência acaba concordando com aquilo que é mencionado no livro de Gênesis. Gênesis também aparece para mostrar a razão de certas leis, de certas situações, como vemos na questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus coloca no jardim do Éden e dá a ordem para Adão e Eva: não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Outras perguntas que Gênesis responde: por que ser fiel do casamento? A resposta: porque Deus só criou um homem e uma mulher, e disse a estes que deveriam ser uma só carne. Não foram criados 2 homens para uma mulher, nem 2 mulheres para um homem, muito menos um homem para um homem e uma mulher para uma mulher. Outra pergunta: por que não se pode matar? Gênesis responde mostrando que Deus criou a vida e zela pela vida, que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Portanto, os seres humanos não têm competência para decidir quem deve viver ou deve morrer. Por que não podemos adorar imagens? Por que não podemos representar a Deus como uma imagem, uma pintura? Por que não podemos adorar a criação, como muitos povos fizeram? Gênesis responde mostrando que Deus é espírito, então ele não pode ser representado por imagens. Ele também vem mostrando em Gênesis que ele é o criador de tudo, então ele não pode ser confundido com a sua criação. Muitas outras questões básicas, como a origem do pecado, também são mostrados em Gênesis. No nosso segundo tópico falaremos sobre o Criador. Aceitar que existe um Criador, em vez de uma criação que surge e evolui por ela mesma, é uma questão de inteligência e honestidade. Aceitar quem é esse ser criador é uma questão de fé. O nosso primeiro item fala que Deus é autoexistente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O texto sagrado não explica a origem de Deus, porque Deus não tem origem. Simplesmente isso, ele não tem origem, ele não tem um começo. Ele simplesmente apresenta a Deus na sua redação do texto de Gênesis. Deus sempre existiu, ele é eterno, é autoexistente e não criado, incriado. Ele não teve início e não terá fim, como lemos no Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes, antes de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, nunca houve um tempo que Deus não existisse. Deus é antes do tempo, ele criou o tempo. O espaço só existe porque o tempo existe. Portanto, se não havia espaço, também não havia tempo. Deus, portanto, foi que criou aquilo que nós entendemos como tempo. Claro que compreender isso somente com a razão é impossível, afinal, nós somos criaturas lineares, temos começo, meio e fim, temos passado, presente e futuro, mas não Deus. Ele se revela em Êxodo 3,14 como sendo: eu sou o que sou. Então Deus é. É errado, portanto, dizermos Deus existe ou Deus não existe. Deus não existe e nem não existe. Deus é.
Só pode se falar em existência de algo que teve origem. E como Deus não teve origem, não há sentido de falarmos em existência de Deus. Deus é. Por isso ele se apresenta aqui com o verbo ser. Eu sou o que sou. Deus vive eternamente. Ele está fora do tempo, não tem passado nem futuro. Por isso, Deus também é não criado, ele é incriado. O conceito de autocriação é uma contradição em termos, se nós aplicarmos isso a Deus. Porque, para se autocriar, ele precisaria existir antes. Para que Deus pudesse criar a si mesmo, teria que existir antes de si mesmo. Isso não faz o menor sentido. Deus também é transcendente, significa que ele é totalmente distinto da sua criação. Ele não se confunde com a criação. Isso manda embora a ideia de panteísmo, ou seja, de que Deus é tudo e de que tudo está em Deus. De que Deus é tudo e tudo é Deus. Claro que Deus ele usa a natureza, a criação, para se revelar, para falar conosco, para nos transmitir a ideia de que tudo que existe tem um Criador. Ou seja, tem alguém que planejou e que criou todas aquelas coisas. Mas Deus não está na sua criação. Deus se mostra para nós através da sua criação também. Mas Deus não é a criação. A obra que ele fez é uma e aquele que criou é outra. Por isso falamos em transcendente. Ele está além daquilo que nós conhecemos. Não devemos fazer comparações terrenas para tentar compreender Deus, porque nada existe comparável a Ele. Qualquer analogia que nós façamos do mundo material para tentar aplicar a Deus, são analogias incompletas. Algumas até podem nos ajudar a entender determinados aspectos de Deus, mas não para nos dar uma ideia completa de Deus. Por isso, Deus proíbe a confecção de qualquer tipo de imagem ou figura para representá-lo, já que nada na criação é semelhante a ele. Também nós vemos aqui no nosso comentário, no terceiro item do segundo tópico, que Deus é todo-poderoso. Deus criou os céus e a terra, é o verbo hebraico bara, que significa literalmente tirar do nada. Ou seja, Deus fez tudo do nada. Ele não pegou o que já existia e transformou no que conhecemos. Ele criou todas as coisas do nada. A palavra traduzida por Deus no hebraico de Gênesis é Elohim, que vem de El, ser forte, ser poderoso, aquele que manifesta o seu poder criando. Esse rim no final significa pluralidade. Então, alguns dizem, olha, isso daqui é um plural majestático, é para mostrar como Deus é tão grande, tão elevado. Também serve para isso. Mas para aqueles que acreditam na doutrina da Trindade, de um ser supremo, que na verdade são três pessoas em uma só, Elohim já é uma pista de que Deus é um coletivo, um plural, não um singular. Então ele é todo poderoso. Deus nunca perdeu ou conheceu empate. As Escrituras deixam claro que Deus apenas não pode negar a si mesmo, ele não pode ir contra a sua natureza, ele não pode mentir, ele não pode fazer aquilo que negaria a sua natureza. A onipotência de Deus deve ser entendida sob a perspectiva de que Deus pode tudo o que o amor pode, ou seja, Deus pode tudo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Ele não pode fazer tudo no sentido de que ele pode fazer algo errado, algo injusto. É bem verdade que determinadas ações de Deus, para nosso conhecimento tão limitado, pareceriam até injustas, pareceriam até erradas, mas quando analisadas num contexto mais amplo, nós descobrimos que elas estão absolutamente corretas. Para o cristão, a onipotência de Deus é uma grande fonte de conforto, pois sabemos que o mesmo poder que Deus demonstrou ao criar o universo está à nossa disposição para assegurar nossa salvação. E ele mostrou esse poder se encarnando neste mundo, ou seja, não apenas se materializando, mas se encarnando, sendo gerado no ventre de uma mulher, nascendo, vivendo como qualquer um de nós vive, morrendo e ressuscitando. Portanto, a onipotência divina, ela deve ser vista sempre sobre o prisma da maior qualidade de Deus, o amor. Como a Bíblia declara textualmente, Deus é amor. Falaremos aqui no terceiro tópico sobre a criação. Tudo que nós conhecemos, o pouco que nós conhecemos da criação, neste planeta, no universo. Claro que muitas coisas no universo não conhecemos ainda,
Mas o pouco que nós conhecemos já nos mostra que a criação ela é perfeita demais e complexa demais para ser fruto do acaso, de uma simples explosão, de um Big Bang ou de uma evolução da criação. É algo extremamente complexo para ser materializado como fruto de uma evolução. Ela é uma obra de Deus, foi Deus quem a fez, Deus a criou. E por que Ele criou? Porque Ele quis. E por que Ele quis? Para a sua glória e louvor. Para isso Ele nos criou e criou todas as coisas. No princípio criou Deus, começa Gênesis. Com isso deixa bem claro que o sujeito da criação é Deus. Foi Deus quem fez todas as coisas de forma meticulosa. Por exemplo, a nossa galáxia, uma de milhões e milhões de galáxias que existem, tem mais de 100 bilhões de estrelas. O nosso Sol fica a 240 trilhões de quilômetros do centro da galáxia. Ou seja, nós vivemos na periferia da galáxia, numa região onde é possível a vida. Se a distância entre a Terra e o Sol fosse alterada em apenas 2%, a vida como a conhecemos seria impossível. E a nossa galáxia é apenas uma de pelo menos 1 bilhão de outras que nós conhecemos. Talvez haja bem mais. A mais próxima fica a 30 milhões de anos-luz. Quer dizer que a luz leva 30 milhões de anos para sair de lá e chegar aqui. Tudo isso é extremamente espantoso. E quando estudamos um pouco da astronomia, que já é conhecida, como o universo se organiza, nós ficamos assombrados, aterrados, e é impossível não olhar para tudo que existe e dizer: isso daí surgiu por acaso, isso daí veio da evolução. Nós temos que nos render que há um Criador inteligente, que tudo fez com planejamento. Portanto, não é difícil vermos que a perfeição da criação revela a grandeza do Criador. E olha que nós estamos falando de uma criação que já não é tão perfeita assim, porque ela foi contaminada pelo pecado. O pecado entrou no mundo, e quando falamos mundo, não é só o planeta Terra, é todo o universo. Toda a criação foi contaminada pela queda, pelo pecado. Porém, mesmo ainda assim uma criação imperfeita, é o suficiente para nos encher de espanto e para nos revelar que existe um Criador, que não foi fruto do acaso, fruto da evolução. O desenho aponta para o desenhista. A existência do relógio, com toda a sua eficácia e precisão, exige que reconheçamos a existência de um talentoso relojoeiro. Toda a ordem, beleza e detalhes da criação não seriam possíveis sem uma mente poderosa e superior por trás de tudo. Então este é o objetivo da criação. É mostrar para nós, seres criados, o quanto Deus é elevado e poderoso. O segundo item do terceiro tópico: Deus criou tudo pela sua palavra, pelo verbo, pelo logos. Disse Deus: haja luz, que exista luz, e houve luz. Ou seja, a própria luz que conhecemos, ela não existia antes. Deus vivia em inacessível glória, que nós não podemos sequer compreender. Mas o universo que conhecemos, ele não existia. E ele começa com a luz. Portanto, tudo foi criado pela palavra de Deus. Não havia uma matéria. Deus cria a luz, Deus cria a matéria, a energia. Nós compreendemos essas coisas hoje um pouco pela física, mas para nós é difícil de entender como tudo isso veio a surgir. E a resposta da Bíblia é: foi Deus que fez. Foi Deus que criou a matéria, que criou a energia, que criou a luz. Tudo isso através de quê? Da sua palavra. Deus não criou porque precisasse daquilo, já que ele não depende de nada, exceto de si mesmo. E Deus cria desde o nada. Claro que nós seres humanos somos bastante criativos, mas o que criamos é produto de outras matérias-primas. Na verdade, muita coisa que nós, entre aspas, inventamos, nós copiamos da natureza. Coisas que já existem na natureza, nós vemos e dizemos: vamos copiar, vamos fazer parecido. Por exemplo, para fazer os aeroplanos e aviões, o homem se inspirou nos pássaros. Para criar outros aparelhos, como o sonar ou radar, o ser humano se baseou também em capacidades que existem na natureza, como o sonar do golfinho e o radar do morcego. Mas Deus não, ele não precisa de nada para criar, apenas da sua palavra.
Imagine um mundo que não tenha oxigênio, carbono, hidrogênio, espaço, tempo. Era dessa maneira que existia. Difícil até de nós imaginarmos, mas quando Deus disse haja, tudo passou a ser, já que não existia nada antes dele ordenar. Claro que temos dificuldade de compreender isso, porque a nossa mente é finita, é limitada, não dá para compreender a infinitude do que Deus fez. Dessa maneira, o autor da carta aos Hebreus ensina que isso precisa ser aceito pela fé. Nós temos que crer. Não dá para procurar entender. Eu vou aceitar se eu compreender. Se a pessoa disser isso, ela nunca vai aceitar, porque vai muito além do nosso entendimento. Crer que o mundo se autogerou, apesar de ser uma incongruência, exigiria mais fé do que acreditar no relato bíblico. Crer que tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos e até o que não conhecemos, surgiu por evolução, se autocriou, isso exigiria muito mais fé do que crer na Bíblia. Em terceiro lugar, a criação foi fruto da graciosa vontade de Deus. Ele quis fazer, ele não precisava fazer. Se Deus não tivesse criado o universo que conhecemos, ele continuaria sendo Deus da mesma forma, nem mais, nem menos. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo bom, ou seja, grande bem, no original hebraico. Deus não precisava, então, criar o mundo. Ele não estava solitário, sozinho, essas qualidades não existem em Deus, já que ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele existe eternamente em três pessoas divinas, sem necessidade de nada além dele mesmo. Nós precisamos de Deus, mas ele não precisa de nós. Ele criou tudo pela sua soberana e graciosa vontade. Deus planejou cada detalhe da criação, de uma maneira que nós sequer podemos imaginar. É como se ele fosse uma espécie de entidade computacional com uma capacidade elevadíssima de processamento, além do que nós poderíamos sequer mensurar. Deus tudo fez obedecendo um plano perfeito, pré-ordenado, pois Deus é organizado, inteligentemente superior. Não seria possível toda a ordem e beleza da criação surgirem de uma fonte impessoal. Do impessoal poderia advir o pessoal? Não. A Bíblia, portanto, não é um tratado sobre ciência, mas a revelação de Deus aos homens, mostrando-lhes como se relacionar com Ele. O que não significa dizer que seja anticientífico, e sim que é teológico. Então, se nós formos procurar uma correlação exata entre a ciência da criação e o relato da criação, claro que nós não vamos encontrar. Porém, o que importa para nós é que houve um começo, e nesse ponto a ciência concorda. O universo não foi eterno, a ciência concorda. Ele teve um começo e fatalmente terá um final. A ciência concorda nesse ponto. A Bíblia diz que tudo começou com energia, com a luz. A ciência concorda com esse ponto. A Bíblia nos diz que Deus cria primeiro os mares, as criaturas marinhas, e só depois a vegetação e criaturas terrestres. A ciência também concorda com isso. Então veja que há vários paralelos que a ciência confirma aquilo que está na Bíblia. Conclui nossa lição com a seguinte aplicação pessoal. Para o cristão fiel, crer que o mundo veio da mente e das mãos de Deus proporciona descanso e revela que há propósito e sentido na criação. E se há propósito e sentido na criação, no universo que nos cerca, também há propósito e sentido na nossa vida. Ou seja, no meio de milhões e milhões de pessoas neste mundo, cada um de nós tem um propósito, tem um sentido. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um plano maravilhoso na vida de cada ser humano. E se todas as pessoas aceitassem a vontade de Deus para a sua vida, o plano de Deus para elas, o mundo seria outro. Esse é que é o desejo de Deus, que as pessoas veem a criação e entendam, assim como Deus criou tudo, Ele criou a mim também. Eu sou criação dele. Portanto, eu tenho que buscar nele a fonte da minha vida, o propósito da minha vida, o sentido da minha vida. Esse, portanto, é o resumo da nossa lição, e na sua escola bíblica dominical, certamente você vai aprender muito mais. Visite a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições da escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida.
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.